diferença. A presença de Deus transforma vidas e nos capacita a fazer a diferença aonde estamos. As pessoas começam a olhar para nós e falam assim: não tem algo diferente. Domingo, quando eu falava com a Ágata é normal, mas eu esqueci a palavra. Se você ainda não percebeu, você vai perceber. Esqueço mesmo. Mas isso é de todo mundo. ele me chama. Então, ou eu erro o nome, igual eu errei o dia do pastor. Eu chamei ele, apresentei ele o tempo todo. Não lembro nem o nome dele. Primeiro o nome errado, não o nome certo. Não lembro mais. Mas conversava com a Ágata no domingo aqui. E eu falei assim: olha, você vai ver que pessoas vão começar a olhar para você e vão falar assim: olha, tem algo diferente em você, alguma coisa boa. E ela falou: pastor, isso já está acontecendo. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque quando a presença de Deus vem sobre nossas vidas, nós somos impactados, nós somos transformados, nós não somos a mesma pessoa, nós mudamos o nosso jeito de ser, o jeito de falar, o jeito de agir. Nós mudamos quem somos. As pessoas olham para nós e falam assim: não, algo marcou a vida deles, algo impactou a vida dele. Ele não é mais a mesma pessoa. Diga para a pessoa que está do teu lado: você não é mais a mesma pessoa. Você não é mais a mesma pessoa. Eu disse que o rapaz que veio me ajudar a trazer os vídeos aqui para a igreja, ele falou assim: pastor, eu não estou mais indo na igreja, eu estou fora, mas todo dia à noite algo me incomoda, porque eu sei que eu estou vivendo uma vida errada. Ninguém é mais o mesmo a partir do momento que teve o encontro com Deus. Ah, pastor, mas a pessoa não pode voltar a fazer coisa errada. Pode, mas ela não é mais a mesma pessoa. Agora ela é consciente daquilo que ela está fazendo, ela sabe. Ela não tem mais um tampão no olho dela, fechando os olhos dela para que não deixando ela enxergar, mas pelo contrário, agora não há mais escamas nos olhos. Agora, quando o Espírito Santo vem, ele nos impacta, ele nos muda, ele nos transforma. Mas da mesma forma que ele nos transforma, ele faz isso para que nós possamos mudar os ambientes aonde nós estamos. Aonde você chega, as coisas têm que ser diferentes. Aonde você chega, o lugar tem que mudar. A pessoa tem que olhar para você e falar assim: não, ela não é eu não posso fazer isso porque Renan está aqui perto de mim. Eu não posso falar determinadas coisas porque o Adilson está perto de mim. Eu não posso dizer porque a Paola está chegando. Vamos parar com esse assunto. Ah, pastor, mas isso é feio. Não, isso é bonito. Sabe por quê? Porque é sinal que eles estão respeitando você. Que eles estão enxergando algo diferente. Agora, nós precisamos mostrar que a presença de Deus, de fato, está impactando não só as nossas vidas, mas os ambientes onde nós estamos. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Juízes capítulo 4, do 4 ao 9. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Débora. Débora foi impactada pela presença de Deus para liderar. Eu quero pedir que Deus nessa noite impacte a tua vida, para que você comece a liderar a sua vida e liderar aquilo que você precisa fazer, aquilo que Deus espera de você. Juízes capítulo 4, do 4 ao 9 diz assim: e Débora, mulher, profetiza, mulher de Lapidot, Israel naquele tempo, ela era uma juíza. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel. Nas montanhas de Efraim, os filhos de Israel subiram a ela a juízo, e mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem
vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali, dos exércitos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quisson a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros, com a sua multidão, e darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua honra de jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Irmãos, Débora foi uma mulher usada por Deus para liderar Israel num tempo difícil, num tempo de opressão. Ela foi uma profetisa, ela foi uma juíza, ela tomou decisões justas, mas ela também contribuiu encorajando as pessoas que estavam à volta dela. Israel estava passando por um momento difícil, estava sendo oprimido por um povo, e aí ela chama o chefe da guarda e fala assim: vem cá, Baraque. Baraque até era um homem de fé, Baraque até acreditava no poder de Deus, Baraque conhecia o poder de Deus que ele servia. Mas quando ele ouve a palavra, ele fala assim: olha, eu vou, se você for comigo. A honra seria para ele, mas por causa dessa palavra, ele perdeu a honra. Mas eu não quero falar hoje sobre Baraque, eu quero falar hoje sobre Débora, uma mulher que foi cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, e começou a liderar numa época que mulheres não podiam liderar. Ela foi usada por Deus ao ponto de encorajar pessoas a viverem a vontade de Deus, a andarem nos caminhos do Senhor, a viverem os princípios da palavra do Senhor. Por quê? Porque ela tinha o poder, ela conhecia quem Deus era, ela foi impactada pelo poder de Deus. Ela falou assim: não, eu conheço Deus a quem eu sirvo, eu conheço Deus a quem eu amo, e se Deus mandou, vai acontecer. Por isso, quando Baraque fala assim: não, se você for comigo, eu vou. Ela fala: não tem problema, eu vou com você. Deus está dando para nós esse ponto. Entenda então que a presença de Deus a capacitou a liderar com ousadia, com confiança, com sabedoria, transformando o destino de Israel. Olha para a pessoa que está do teu lado. Diga para ela assim: ó, quando buscamos a presença de Deus, Quando buscamos a presença de diga Deus. mais fé para ela, fala assim: quando buscamos a presença de Deus, Quando buscamos a presença Ele de nos Deus, dá Ele nos dá tudo que precisamos tudo que precisamos para agir, para agir, mesmo diante mesmo diante das maiores dificuldades. das maiores dificuldades. Quando você está em Deus, quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida, quando o poder de Deus está sobre a sua vida, você pode olhar para a situação que você está vivendo e falar assim: pastor, está difícil, está complicado, eu não sei o que eu vou fazer. Eu já vi muita gente dizer assim: está complicado. Já ouviu ou não? Você conhece alguém que fala assim: é complicado. Mas o que Deus está dizendo aqui, falando: olha, eu dei a Débora a mesma unção que eu estou dando para vocês. Porque Jesus Cristo, o Deus em que nós servimos, é o mesmo de ontem, de hoje e será para sempre. Não mudou, nada muda. O poder que agia sobre Débora também age sobre nossas vidas nessa noite. O que nós precisamos é crer como Débora creu, é deixarmos sermos impactados ao ponto de confiarmos. Ah, pastor, mas estou começando a fazer algo novo no reino de Deus, estou começando a fazer algo novo no ministério, pastor, estou começando uma área nova na igreja. Ah, pastor, estou com medo, tem dificuldades, tem lutas. Ei, se Deus te chamou para fazer isso, vai, porque Ele vai te dar todas as condições para que você possa sair vencedor. Amém.
Sabe, irmãos, eu já disse isso em outra hora aqui na igreja. Eu poderia muito bem ficar quieto no meu canto, lá em Mogi. Era muito tranquilo para mim. Mas o que nós ouvimos foi a voz de Deus chamando para aquilo que Ele quer fazer sobre essa cidade. Estava na minha casa, minha empresa estava do lado, tinha já uma igreja, era muito simples. Mas quando Deus mandou, pastor, mas o senhor já não passou por momentos difíceis aqui? Nem te conta. Nem te conta os momentos que a gente já passou aqui nessa igreja. Se eu falar para você, tem alguns que aguentam, uns viveram, uns passaram esses tempos com a gente, momentos difíceis, momentos de lutas, de dificuldades, passaram, venceram junto com a gente. Pastor, nunca deu medo? Não, medo sempre dá, mas a fé tem que ser maior. Amém. Diga para o teu irmão, fala para ele, a fé tem que ser maior. A fé tem que ser maior. Assim como Débora, nós precisamos ser usados por Deus para impactar. Digam lá no seu trabalho você tem que impactar. Stephanie, lá no seu trabalho você tem que impactar. Aqui na igreja vocês têm que impactar pessoas. Eu ainda vou marcar o teu nome. Ágata. Não da Ágata, do Leonardo, onde você está lá? E você falou para mim, trabalha na fundição da Roma. Isso. Lá você também está sendo colocado por Deus para impactar aquele lugar. Amém, aleluia. Aonde nós estamos, nós vamos impactar. Aonde Deus mudar, nós temos que mudar o ambiente. Nós temos que liderar. Eu sempre falo isso para os meus filhos. Falo sempre para eles, olha, vocês não foram chamados para serem influenciados. Vocês foram chamados para influenciar pessoas. Domingo eu pregava sobre metanoia e vou continuar a série de mensagens. Domingo tem mais, amém? Mas duas mensagens aí falando sobre metanoia, sobre uma mudança de mentalidade. E o mundo tenta dizer para vocês assim, para todos nós, absorva tudo que nós estamos dando para vocês, sejam como nós falamos para vocês. Há um jeito de ser que nós ditamos para vocês como tem que ser. E nós não fomos chamados para ser influenciados, porque nós somos chamados para ser luz do mundo e sal dessa terra. Quer dizer o que, pastor? A diferença quem faz somos nós. Se você colocar essa caneca que é escura num ambiente claro como esse, ela faz alguma diferença? Não. Agora apague todas as luzes e ligue uma vela para ver se ela não faz uma diferença. Uma pequena vela vai já iluminar uma boa parte do ambiente. E é isso que nós precisamos entender. É para isso que nós somos chamados. Pastor, eu me lembro de uma época aqui na nossa igreja, nós estávamos com algumas células, e aí eu cheguei para um irmão aqui da igreja e falei assim, irmão, nós precisamos abrir uma célula na sua casa. Aí ele disse assim para mim, pastor, muito difícil abrir uma célula na minha casa. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque na minha rua só tem católico. É lá que a gente quer estar. Porque é ali que a gente quer fazer diferente. Se tivesse só crente, só evangelho, não muda nada. É essa transformação que nós precisamos, é o ambiente onde nós estamos. Débora não se preocupou com as dificuldades. Débora não olhou e falou assim, olha, sou mulher, como é que vai ser? Não. Deus deu a ela a unção e ela simplesmente foi lá e fez aquilo que Deus esperava dela fazer. Sabe que eu estou aqui hoje para dizer para você, faça o que Deus espera que você tem que fazer. A unção já está sobre a sua vida, aquilo que você precisa para fazer a diferença já está sobre a sua vida. É só você fazer.
É só você crer. É só você perder o medo e colocar a fé em ação. Como é que nós somos impactados pela presença de Deus e fazemos a diferença? 3 coisas para eu terminar, para nós orarmos. Primeiro, se eu quero ser impactado pelo poder de Deus, eu preciso buscar a presença de Deus com sinceridade. Por isso que Jeremias 29:13, que nós lemos, fala: vocês me procurarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração. Não é de qualquer jeito, é com toda a intensidade que vocês podem dar. Não é de qualquer forma, não é, pastor, se der eu busco, se der eu vou, se der eu faço. Não, eu vou e faço, eu vou e busco. Não é se der eu oro no dia, não, eu oro primeiro, e se der tempo eu faço as outras coisas. Eu leio a Bíblia primeiro, para depois, se der tempo, eu faço as outras coisas. É essa busca pela presença de Deus com toda a sinceridade, de gastar tempo, de ter comunhão com Deus, que tem que sair de nós. Aí nós somos impactados. Quem tem a presença de Deus nunca mais é a mesma pessoa. Segunda coisa, a obediência ao chamado. Isaías capítulo 6, no versos 8, Isaías diz: aqui estou, envia. Em outras versões vai estar: envia-me a mim. Eu estou aqui, Deus. Sabe, esteja disposto a ser usado por Deus. Sabe, eu fico imaginando, eu estava um pouquinho antes de vir para a igreja, cheguei em casa, a pastora estava ouvindo um podcast lá. Eu acho até que foi mudando, foi o que ela colocou, foi mudando e apareceu aquele podcast. E o cara falou assim: Martin Luther King, isso, esse é a pastora corrige que eu falo errado o nome dele. Martin Luther King, ele não ficou preocupado em ser um negro que iria mudar uma história. Ele simplesmente foi lá e se colocou como instrumento na mão de Deus. Ele apenas se colocou à disposição. Ele apenas disse sim, e falou assim: não, é o que eu tenho que fazer, beleza, vou apanhar, vou tomar um monte de porrada, não vou, mas não tem problema, é o que Deus espera de mim. Então, Deus, eu vou, eu faço. Sabe, fale sim para Deus, mas não fale sim apenas da boca para fora, fale sim para Deus e vá lá e faça. Coloque a mão no arado, faça a obra de Deus, cumpra o chamado de Deus. Não fique: pastor, se der tempo eu faço, igreja, se der tempo eu faço, Deus, se der tempo eu faço. Não. Imagine se Deus olhasse e falasse assim: se der tempo eu vou no lugar de vocês. Ele não falou isso quando Deus chegou para Jesus e falou: filho, não tem jeito, você vai ter que ir para lá, você vai morrer, vão te chicotear, você vai sofrer, você vai ser cuspido, xingado, vai acontecer um monte de coisa com você. Ele falou: bora. Não é que ele falou bora, né? Mas é um modo de dizer: estou pronto. Não. Sou eu que preciso ir. Diga para o teu irmão: se é você que tem que fazer, faça. Se é você que tem que fazer, faça. É muito fácil a gente chegar aqui e falar assim: olha, Adilson, aquilo ali era para você fazer. Adilson sabe o que eu preciso fazer. Então faça com excelência, Adilson, o que você tem que fazer. Mas não adianta você ficar apontando para o Adilson o que ele precisa fazer. É só um exemplo, tá, Adilson? Não adianta você só ficar apontando para Deus e deixar o que você precisa entregar para Deus sem fazer. O que era para você estar entregando para Deus, você não entrega, mas você olha o que os outros não estão entregando. Isaías só falou assim: eu vou. Envia isso. Você já
Mas não sim só naquilo que você quer, mas fale sim para aquilo que Deus pede. Eu já fui de tudo na igreja, só fui líder de mulheres, e não fui diácono. É a única coisa que eu não fui. Líder de mulheres porque não dá, né, irmão? Aí não tem como. E de diáconos porque batia junto com o mesmo horário dos músicos. Mas os demais não. Eu passei tudo que você possa pensar na igreja. Pastor, mas por quê? Porque quando Deus falava para mim, você precisa fazer, eu ia lá e simplesmente falava sim para Deus. E eu sempre entreguei o meu melhor para Deus. Débora só disse sim para Deus. Deus só está esperando você dizer sim e fazer o que Ele está pedindo para você fazer. Entregar o que você precisa entregar. E por último, essa unção, esse poder vai te dar uma liderança com coragem, com fé. Porque todos nós somos líderes, amém? Primeiro, líderes de nós mesmos. Lideramos ou precisamos liderar a nossa própria vida. E depois lideramos as pessoas que estão à nossa volta. Damos um direcionamento para muitas pessoas. Essa é a verdade, irmão. Tem muita gente olhando para você para ver o que você vai fazer para que você seja uma referência para eles. Josué capítulo 1, verso 9 diz: seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Confie, irmãos. Assim como Débora. Débora, ela confiava no poder de Deus ao ponto de que ela era uma mulher, estava num ambiente que mulher não era vista com papel de liderança, estava numa época pior, mas ela falou assim: Deus mandou, eu vou lá e faço. E porque Deus a capacitou, ela tinha coragem até para ir para uma guerra. Que quando chegaram para ela e falaram assim: se você for, eu vou. Ela poderia falar assim: não, mas eu sou mulher, não vou para a guerra. Quem vai para a guerra são os homens. Ela falou assim: não tem problema, eu sou o que vai entregar, então Deus vai entregar, eu vou. Confie em Deus. A presença de Deus nos dá coragem para cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida. Para terminar, assim como Débora foi impactada pelo poder de Deus, Deus tem impactado a sua vida. Amém. Você não é mais a mesma pessoa. Agora está na hora de você usar o impacto que Deus fez na vida de você para impactar o ambiente onde você está. Lá no seu trabalho tem que mudar. É aquilo que eu falei, irmãos. Há uma projeção, e agora não me recordo se é 2030 ou se é 2050, que nós seremos mais do que 50% de evangélicos aqui no Brasil. Mas nós temos que mudar o ambiente onde nós estamos. Nós não podemos estar no ambiente, o ambiente continuar o mesmo. Nós não podemos ter pessoas à nossa volta e elas continuarem sendo as mesmas pessoas. Elas precisam ser impactadas pelo poder de Deus que age sobre nossas vidas. Deus quer usar você. Por isso Ele derramou unção sobre a sua vida. Por isso Deus te trouxe hoje aqui. Porque Ele está dizendo para você: eu vou te usar. Eu já impactei a sua vida, agora só tenha coragem. E aonde você está, eu vou mudar o ambiente daquele lugar. Amém. Através do poder de Deus. Se coloque em pé.